Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Para aqueles que não sabem, e claro que alguns de vocês que eu acabo mandando esses áudios não são católicos, mas exercem a fé, exercem de alguma forma a sua religião ou o fato de se religar com Deus, e essa busca pela verdade, que não há outra senão nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dentro dessa verdade, desse milagre da humildade, aonde Deus se faz homem para habitar no meio de nós, para nos ensinar, para nos exortar, para nos salvar através da libertação que foi dada por Ele. E de fato nós necessitamos dessa libertação, nós precisamos desta libertação. Porém, como Igreja Católica, como cristãos, nós vivemos um período agora, dentro da liturgia, chamado Tempo da Quaresma. Mas o que é a Quaresma em si? A Quaresma é um tempo de jejum, oração e penitência. Sim, e de fato todos são chamados a viver a oração todos os dias da sua vida, durante todos os 365 ou 366 dias do ano. E é importante que nós de fato tenhamos momentos reservados para a oração. Nós não oramos de qualquer jeito. É importante, assim como para um corpo, vamos pensar numa pessoa que vai para uma academia, é interessante que todos os dias, no mesmo horário, ela vá e exercite um dia braço, um dia perna, abdômen e assim por diante. Assim também como aquele intelectual, ou não, simplesmente aquele que trabalha a sua memória, ele lê bons livros, ele joga um caça-palavra, jogos de raciocínio, enfim, para se exercitar. Assim também a alma precisa de exercícios espirituais. E que bom que seja no mesmo dia, no mesmo horário, com a mesma intensidade, em cada, eu não diria a camada, mas cada degrau da alma, para se alcançar uma santidade perfeita. O livro de Apocalipse diz que os que são santos, que se santifiquem ainda mais, para se manter diante da presença de Deus. Porque verdadeiramente no mundo que nós estamos hoje, é um mundo onde nós somos bombardeados de todos os lados por tantas informações, algumas boas, outras ruins, mas somos rodeados na questão de palavras de maldição, de inveja, de ira, de discórdia, de situações escandalosas, né? Verdadeiramente escandalosas. Então, de fato, é necessário que nós exercitemos a nossa alma. E a Santa Igreja, nesse período da Quaresma, de uma forma comum, né, santa, única, ela reúne todos os seus para o fortalecimento da alma. E é interessante porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele passou por isso. Ele passou por esse tempo de 40 dias, aonde o próprio Espírito levou para viver essa experiência. Nós vemos ele em tantos momentos dizendo também para os seus apóstolos para se recolher, para orar num lugar reservado, enfim. Nós precisamos disso. E é tão interessante e tão importante que eu quero colocar para vocês, que se nós pegarmos aqui em Efésios capítulo 4, versículo 23, o Espírito Santo inspirou dessa forma: renovai-vos no espírito do vosso entendimento e revesti-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade verdadeira. Nós estamos vivendo um tempo propício para isso. Ainda assim, só para confirmar essa palavra, nós podemos pegar lá Romanos capítulo 12, versículo 2, onde diz: reformai-vos com o renovamento do vosso espírito, para que reconheçais qual é a vontade de Deus, boa e agradável e perfeita. Repito, Romanos 12, 2. Reformai-vos com o renovamento do vosso espírito, para que reconheçais qual é a vontade de Deus,
boa, agradável e perfeita. De fato, Deus ele tem uma vontade para cada um de nós através do seu plano, através do seu propósito. Porém, nós precisamos compreender qual é esse plano de Deus. Então, é interessante esse silêncio, essa busca para renovar as nossas forças, intensificar o nosso espírito e a intimidade com o Senhor nosso Deus. Isso é necessário para todos os homens. Por isso, repito, o livro de Apocalipse vai dizer: renovai as vossas forças, né? Aqueles que são santos. Olha só, Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Aquele que é justo, justifique-se mais. E o que é santo, santifique-se mais. Então, isso é muito importante, né? Para a nossa alma, para o exercício da santidade. De fato, eu fazia uma reflexão há poucos dias. Deixa eu ver se eu encontro aqui em Apocalipse também mais uma passagem. Olha só como é forte, como é importante, como o Senhor fala aos nossos corações. E nós precisamos deste tempo para uma análise, uma contemplação, uma meditação, um exame de consciência mais profundo. Apocalipse diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às tuas primeiras obras. Do contrário, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, e se não fizeres penitências. Então, do contrário, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não fizeres penitência. Como eu dizia, nós nos unimos agora para viver um tempo de jejum, oração e penitência, nos fortificar. Toda guerra, para ser vencida, são utilizados meios de estratégia, de armamentos, de planos que são elaborados, enfim. Este é o nosso tempo, é o tempo para isso, é o tempo para a sua alma, é a quaresma da sua vida, são os 40 dias que você reserva para intensificar a sua intimidade para com o Senhor nosso Deus. E uma imagem que eu via recentemente era de Jesus carregando o madeiro da cruz e Simeão, aquele sirineu, Simão Sirineu, né? Simão Sirineu auxiliando Jesus no carregar a cruz. E quando eu contemplava essa imagem, eu pensava: qual é a cruz a qual eu preciso abraçar com o Senhor Jesus? O que me afastou do Senhor? O que, de fato, me levou a quedas, me tirou do primeiro amor, me distanciou das primeiras obras, e eu preciso retomar, eu preciso retornar agora. Então pensa comigo, o que tem te afastado do Senhor? Será que não é a cruz da enfermidade? Será que não é a cruz de um problema financeiro? Será que não é o vício que me afastou da primeira obra, do primeiro amor, do amor caridade, do amor total, do amor de Deus, do amor desinteressado? O que tem me afastado? E Simeão, o sirineu, foi aquele que abraçou a cruz com o Senhor e viveu uma experiência única com Cristo, porque ele participou. Ele de fato imitou a Cristo quando carregou a cruz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi obtido para ele uma graça única, exclusiva, assim como o Senhor tem uma bênção reservada para você, uma graça reservada para você. E a maior graça a qual Simeão recebeu naquele momento foi a graça da conversão. E é exatamente esse o chamado de Deus para você. É o chamado da conversão, a mudança de vida, a mudança de mentalidade. Enfim, o Senhor nosso Deus te chama para carregar a cruz junto dele nestes 40 dias, para fazer diferente, para ser diferente segundo a vontade dele. Enfim, amados e santos de Deus, é necessário a oração, o jejum, a penitência. É necessário voltar-se ao primeiro amor.
É necessário o homem olhar para dentro de si, reconhecer a voz do seu Senhor e preencher a lacuna da tua alma. Só pode ser preenchida por Deus. Só pode ser preenchida pelo Senhor. Então não deixe para amanhã. Faça a experiência. Abrace a cruz com Cristo. Não abrace sozinho. Talvez você esteja passando pela enfermidade. Não abrace a enfermidade sozinha. Não abrace as dificuldades financeiras sozinhos, emocionais, psicológicas, enfim. Mas abrace a cruz de Cristo. Não a cruz da depressão, não a cruz da ansiedade, não a cruz do suicídio, não a cruz do abandono, não a cruz do desespero, da desesperança, mas abrace a cruz de Cristo, a cruz com Cristo. É interessante ver a cena do Cirineu carregando a cruz com Cristo, porque enquanto Cristo está ali na cruz e o Cirineu como que carrega Jesus e a cruz, ele é forte, ele consegue sustentar. Mas quando Jesus tem a sua queda, ou seja, quando a cruz não está com Jesus, Cirineu ele não suporta ela. Quem assistiu o filme de Mel Gibson bem pode observar nessa cena, e é um detalhe muito interessante e importante para nós. Então, se preencha sendo imitador de Cristo, carregando a cruz com Cristo, independente do momento, na glória, na ressurreição, mas também pela sua paixão, pela sua crucifixão e pela sua morte. Porque se com Cristo morremos, com Cristo nós ressuscitaremos, não para uma condenação eterna, mas para a vida eterna, que é o prêmio máximo que nos espera. Deus te abençoe.